Desde que o ser humano existe, existe o medo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar obras que abordam as formas do medo do ontem e do hoje. E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui faz parte da playlist Lançamentos Fantásticos, onde eu trago obras que eu recebi, Fantástico Curso recebeu, que foram enviadas gentilmente por escritores, escritoras, editores e editoras. Eu sempre gosto de salientar, são livros que eu ainda não tive chance de ler. Alguns já conheço a história, porque são adaptações, ou então já li no original em língua estrangeira, mas que agora estão disponibilizados para você aqui no Brasil, e por isso mesmo, como lidam com diferentes expressões do Fantástico, trago aqui para ficar dica para você. E o que chamou muita atenção aqui nessa primeira leva de janeiro de 2022, né, de livros que eu recebi, foi que eles tinham como denominador comum formas diferentes do medo. E é legal, não apenas isso, mas esse ponto comum, mas também o medo de ontem e do hoje. Então vou mostrar aqui escritores e escritoras desde o século XIX até os dias de hoje, nacionais e estrangeiros. Show? Fica a dica, lembrando que vai estar tudo marcado aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo para você poder conhecer essas obras. Deixa eu começar com o medo do ontem, tá? Para falar do medo do ontem, deixa eu começar abordando aqui uma adaptação muito interessante que eu recebi de um desenhista, inclusive de um ilustrador que eu já elogiei aqui quando eu falei do Narrativas do Medo, da editora VEC também, né, que é o Marcel Bartolo, menino bom, onde aqui ele traz uma adaptação, foi adaptado por ele, ilustrado por ele, do Noite na Taverna. Noite na Taverna, do grande Álvares de Azevedo, que, como eu sempre falo, né, nos vídeos do Fantástico Cursos, quando você está começando a literatura fantástica, provavelmente na escola, primeiro contato, às vezes o único, que o professor fala para você de fantástico na literatura brasileira, vai falar de Noite na Taverna, né? Então aqui, o que a gente tem tá publicado pela Atelier, uma bela adaptação da obra de 1855, do Álvares de Azevedo, pelo Marcel Bartolo, né? Isso aqui é adaptação em quadrinhos, gente, né? Então deixa eu mostrar aqui. Eu gosto muito do traço, do Marcel Bartolo, e aqui, como na própria obra, né? no próprio Noite na Taverna, cada história, né? Cada capítulo é focada nas aventuras, né? Na narrativa de cada um dos personagens sinistros que estão ali na taverna contando os seus pesadelos vivos, né? Então fica a dica, Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, principalmente se você quer apresentar essa obra para quem está começando na literatura fantástica brasileira. Então fica aí, o caminho é esse aqui, né? Provavelmente você já leu, mas caso você nunca tenha lido, deixa eu ler aqui o texto da contracapa. Noite na Taverna, dos maiores livros do romantismo brasileiro. Obra essencial para podermos compreender o período e os jogos profundos entre a alma humana e seus anseios e desejos. Álvares de Azevedo traça com cores fortes um retrato de sonho. E Marcel Bartolo, que fez a adaptação da obra à linguagem dos quadrinhos. A obra faz jus à pena do escritor e traz à paleta a mesma maestria e potência de um texto que pode ser lido por jovens de hoje com prazer e curiosidade. Prepare-se para cenas deslumbrantes poderosas. Para cenas deslumbrantemente poderosas, boa leitura. Então, Noite na Taverna, essa é a obra do Marcel Bartolo. Seguindo aqui, tendo uma linha cronológica, né? Falar aqui, aliás, esse aqui não, primeiro esse daqui. Este daqui fala aqui do Lovecraft, O Homem, aqui do H.P. Lovecraft. São duas obras, então aqui O Habitante das Trevas e Um Sussurro nas Trevas. Adaptações, aqui são as histórias, não é adaptação em quadrinhos, mas são ricamente ilustradas. Também, isso aqui são publicações da editora Script, tá? Aqui inclusive a Script, também você confere no link aí, tem além desses dois que eu mostrei, né? Tem também outro que eu tenho aqui em casa também, do Chamado de Cthulhu, tá? E nesse caso, as adaptações sempre vêm acompanhadas de belas ilustrações, tá? Ao longo das páginas da publicação. Chama a atenção aqui o formato, né, da publicação,
né? Aqui é isso para vocês darem uma olhada como é que é o esquema aqui, né? E também pegar uma parte ilustrada, certo? Então que vocês darem uma olhada, né? Então, bela capa dura, bela edição, sempre vem com texto de apoio aqui também, né? Nesse caso aqui a gente está falando de um texto do Romeu Martins. Então esse aqui é HP Lovecraft, tem HP Lovecraft, mas também ilustrado por Civil DB, é traduzido por Daniel Moreira Safad e ao final traz um belo texto do Romeu Martins. O Romeu Martins, menino bom também, eu sempre comento isso, ele fez a coletânea, foi responsável pela organização do Medo Imortal, da editora Darkside, que trouxe a literatura do medo do Brasil, e aqui ele traz um texto de apoio, texto para falar um pouco mais sobre o impacto dessa obra. O Sussurro nas Trevas, que é muito interessante, gente, porque aqui Lovecraft só vivia na pendura, né, sempre sem dinheiro. Aqui Lovecraft saiu um pouquinho do miserê, porque com esse conto aqui, que foi publicado em 1931, se não me engano, na Weird Tales, ele ganhou $350. Foi o maior valor que ele recebeu. Pô, e na época, pô, ele só vivia de freelance de texto, de ghostwriter. Então ali ele meteu o pé na jaca e ganhou $350 por conta de Um Sussurro nas Trevas. Tem esse dado curioso sobre essa obra. Assim como também tem nessa daqui, outra adaptação da Script, também de um conto do homem, do Habitante das Trevas. Esse aqui é HP Lovecraft, com ilustrações do Salvador Sanz. E também tem um texto, um belo texto introdutório aqui, curto, mas belo texto do Marcelo Miranda. Marcelo Miranda, o jornalista Marcelo Miranda, também sempre está envolvido em projetos da Ex Machina, né? Da coletânea de contos do horror cósmico, né? Ele é assistente editorial, além de jornalista, além de pesquisador, né? Então está sempre envolvido também em projetos dessa alçada. O Robert Aickman também está presente, que eu vou falar até daqui a pouco. Então está aqui, o Marcelo apresenta, também tem belas ilustrações do Salvador Sanz, ok? Também outra história bem conhecida, Habitante das Trevas, do Lovecraft. Nesse aqui é interessante, caso você não saiba, mas esse aqui foi o último texto do Lovecraft publicado que ele viu vivo, né? Que ele vem vivo, porque esse aqui foi publicado em 1936, exato, 1936. Eu acho que uns 2 ou 3 meses depois, o homem morreu. Então esse aqui saiu publicado na Weird Tales em 1936, depois disso. Então esse aqui é o último texto que o Lovecraft publicou em vida, tá? Fica a dica, bela edição também da Script Editora. Para fechar essa parte do ontem, da literatura, dessa literatura de medo, né, de diferentes formas, né? Você sabe que o Lovecraft, o Noite da Taverna é essa bela tradição do gótico brasileiro. Você sabe que também que no caso do Lovecraft é o medo, aquele medo exponenciado da ficção weird, do horror cósmico, nesses dois casos, né? E aqui chegamos no meados do século XX, onde o medo de fato se mostra difuso, mas extremamente perturbador, porque ele está alinhado justamente com os grandes paranoias do meados do século XX, junto com medos ancestrais. É isso que Robert Aickman aborda em Repique Macabro e Outras Histórias Estranhas. Essa aqui, publicação coletânea de contos do homem, levada a cabo pela editora Ex Machina e também pelo selo Clepsidra. Mais um belo trabalho aí de parceria dessas duas editoras, marcadas por trazer clássicos da ficção weird, clássicos do gótico, certo? Aqui para o público brasileiro, tá? Repique Macabro, Robert Aickman. Tem 2 lives no Fantástico Curso sobre essa obra aqui do Robert Aickman. Então, aqui nós temos tradução do Alcebiades Diniz, tem tradução do Bruno Costa que é editor da Ex Machina, tem tradução do grande Oscar Nestares, os grandes nomes do horror nacional, né? Alcebiades, também um grande pesquisador, do Ronaldo Gomes também, tem pós-fácil do pesquisador do Robert Aickman, Philip Chalinor, e a arte do Túlio Caetano. Como vocês estão vendo aí, Robert Aickman, que é considerado o grande esteta das narrativas de horror modernos, ou Strange Tales, histórias estranhas. Falei isso na live, você confere lá. Como o próprio autor denomina sua arte, ao longo de 3 décadas, o escritor britânico desenvolveu uma arrojada abordagem de tramas insólitas, muitas vezes horrendas, borrando os limites do horror,
do id e do gótico. Então, emborramento justamente é uma palavra-chave para você poder entender os contos do Robert Aickman. O próprio Neil Gaiman é um escritor que se diz fascinado de compreender a magia, como que o Aickman tece os seus textos como se fosse uma mágica. E quando ele vê a magia acontece na frente dele, ele não conseguiu. O Gaiman falando, né? O Aickman faz a sua magia e ele não consegue perceber como é que ele fez aquilo. O escritor que vale a pena, finalmente lançado no Brasil, aqui, Repique Macabro, 9 histórias você encontra aqui, desse escritor fundamental e muito influente sobre os escritores do horror do século XX, tá? Daí se liga que vai estar os links aí embaixo, como eu falei, né? Então, vamos passar aqui para o novo. Vamos falar do novo, nesse caso aqui, nacional, das boas. Isso aqui é a segunda coletânea de contos do escritor Frederico Toscano. Aqui, no caso, aqui, o que é interessante é que são todas histórias ambientadas em Pernambuco, em diferentes regiões do estado. Na primeira coletânea, o Frederico Toscano trabalhou bem, foi um conto de horror, mas aqui no O Rinoceronte na Parede, o horror também marca presença em diferentes formas também. Você tem esse diálogo do horror com o Id, por exemplo, mas também tem contos de fantasia e de ficção científica. Então, principalmente para você que está começando a escrever, que isso é uma pergunta recorrente de escritores que estão começando. Eu posso escrever outro gênero? Pode. Então, veja aqui, veja diálogos, veja como é que o manejo dos elementos faz com que uma história vá para um lado, vá para o outro. Então, é isso que o Rinoceronte na Parede, do Frederico Toscano, traz para você. Também uma bela amostra dessa literatura fantástica da região do Nordeste do nosso país, tá? Fica a dica, também vou deixar o link aqui embaixo para você. Aqui, novíssimo, é o C.S. Autores, com a História Esquecida da Hospedaria na Estrada. C.S. Autores, que vem desenvolvendo todo um trabalho de valorização da sua arte. Eu comento sobre isso porque a C.S. Autores vem trabalhando, inclusive, no desenvolvimento com itens, mimos para os leitores e leitoras. Ela também abriu uma loja de produtos de literatura fantástica. Olha aqui a ecobag aqui, ó, é a Taverna da Isa, que eu vou deixar marcado aí embaixo para vocês poderem conhecer os produtos. Tem caneca, tem aqueles mimos que todo leitor e leitora de literatura fantástica gosta bastante. E aqui no História Esquecida do Hospedaria na Estrada, publicado nesse ano por ela, da C.S. Autores, o que nós temos? Aqui, se você gosta daquelas histórias góticas tradicionais, com mulheres misteriosas, mulheres evanescentes, quadros sobrenaturais, casas sinistras, que guardam segredos. Então, essa aqui é a sua história para você, tá? O que nós temos? Deixe-me ler aqui a capa, a quarta capa. Matthew sempre sonhou com um grande amor, mas a vida o levou a dividir uma rotina sem muitas aventuras com uma mulher com quem ele se entende. Em uma noite fria de outono, porém, tudo muda. No caminho do hospital em que seu irmão está internado, ele sente fortes dores de cabeça e decide parar para descansar. É quando avista, no alto de uma colina, uma hospedaria. Como que hipnotizado, dirige até o local, onde é recebido por uma jovem vestida de branco, com uma vela na mão. Imediatamente é tomado por um fascínio em relação à misteriosa mulher. E, mesmo que seus instintos digam que deve fugir dali o quanto antes, Matthew precisa conhecê-la melhor. Apesar de suas memórias estarem tentando enganar, ele sabe que há algo de muito errado na hospedaria, mas ali permanece. Afinal, aquela hospedaria o faz se lembrar de um sonho morto. C.S. Autores, gente, eu também vou deixar marcado aqui embaixo o link. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mora na Alemanha desde os 19 anos, além de escritora, jornalista, diretora teatral, empresária, já atua como atriz e se diverte como cosplayer de personagens de fantasia. Dedica-se ao ofício da escrita desde a adolescência e é conhecida por histórias que evidenciam a beleza das trevas. Então fica a dica para conhecer não apenas a obra, mas também a lojinha aí da C.S. Autores para você, mais um dos jovens, né, um dos novos nomes da literatura
fantástica nacional. Falando de novos nomes da literatura fantástica nacional, dessa coisa do medo, falei lá dessa tradição gótica. Aqui é punk, aqui é horror, aqui a gente volta mais ou menos ao tema da Casa Assombrada, mas aqui também vai muito além, porque aqui trata de um dos temas, inclusive uma das grandes problemáticas do Brasil, que é do abuso infantil, da violência contra a criança. Isso aqui é o que você encontra em A Outra Casa, bela edição de capa dura do Clécio Alexandre Duran, obra essa que foi semifinalista do prêmio Abester desse ano que se passou, em 2021, e também é vencedor do prêmio Narrativa Longa de Horror da Odisseia de Literatura Fantástica. Olha os selinhos aqui atrás, tá? Tem até um aviso de gatilho aqui, de violência contra a criança. Eu tive o privilégio, o Clécio, muito me honrou de me convidar para escrever um breve prefácio aqui para a obra. Então aqui também tem um prefácio meu para falar dessa história. Eu não posso dar muito spoiler, mas é sinistro, tá? Só posso dizer isso, que você fica, aquelas leituras que você fica na tua cabeça depois que você acaba de ler, tá? E para fechar, mais um quadrinho aqui. Quadrinhos também aqui, Fantástico recebe quadrinhos, gente. Nós temos esta obra que presta uma bela homenagem ao Robert E. Howard, as histórias de Robert E. Howard, as histórias de H.P. Lovecraft, A Maldição da Pedra Escarlate, Crônicas de Hillier. Tá aqui, né? Isso o que é interessante é que estamos falando que, como vocês podem ver ali, ó, existem dois Howards que mudaram a literatura mundial. Robert E. Howard e Howard Phillips Lovecraft foram pais de seus gêneros. O primeiro da espada e feitiçaria, o segundo do horror cósmico. Douglas Freitas e Romeu Martins se valem do universo criado por esses gigantes da literatura mundial e realizam uma aventura em quadrinhos que deságua no Brasil, com participação de personagens de outro grande nome da sexta arte, Machado de Assis. Então a história que começa lá na era iboriana e vai parar no Brasil do século XIX. Ó, esse aqui tem roteiro do Douglas Felipe Freitas, tem também texto do Romeu Martins, tá? Ou seja, vale a pena conhecer também A Maldição da Pedra Escarlate, da Script Editora. Show? E é isso, como eu falei, essas obras vão estar mencionadas aqui embaixo na descrição para vocês. Fica sempre a dica, valorizem, gente, não apenas a literatura fantástica nacional, mas o trabalho das editoras independentes do Brasil, que resgatam também, publicam autores nacionais, novos nomes, né, mas também resgatam nomes que estão esquecidos, mas que são fundamentais para a gente poder entender o fantástico em suas múltiplas expressões, beleza? É isso que eu também tentei mostrar aqui nesse vídeo. Então, fica o conselho para você conhecer essas obras. Muito obrigado a você por a presença em mais esse vídeo. A gente se vê na próxima. Até mais. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.